Vamos para a primeira aula. Vamos falar de procariontes e eucariontes, né? Então, desde que as microscopias eletrônicas começaram a ser feitas, pôde-se notar dois tipos fundamentalmente de células, as procariontes e as células eucariontes. Então, para a gente entender esse primeiro tipo de células, a gente tem que entender fundamentalmente o que os nomes deles significam. Então, nós temos aqui que significa normalmente primeiro, e cário, que em biologia denota cário, vem de carionte, vem primeiro núcleo. Já eucariontes, a gente tem o eu como verdadeiro em biologia e cário, como a gente já disse, núcleo. Então, procariontes seriam primeiro núcleo e eucariontes seriam verdadeiro núcleo. Como a gente pode falar isso? A gente pode falar isso que as procariontes, elas não têm um envoltório nuclear. Elas não têm algum lugar, um compartimento onde os cromossomos delas vão ficar guardados. Os cromossomos, eles não vão ter um núcleo, como estão falando aqui. Não quer dizer que eles vão ficar sem lugar no citoplasma e soltos. Eles vão ficar numa região chamada núcleo dentro do citoplasma, que a gente vai ver aqui num desenho bem especificado. E as eucariontes, elas têm uma carioteca verdadeira, né? Elas têm um envoltório nuclear. Elas vão ter um lugar onde todo o material genético vai ficar guardadinho direitinho. Então, normalmente, é essa definição que é usada para diferenciar as procariontes e as eucariontes. Procariontes não têm um envoltório nuclear, eucariontes têm um envoltório nuclear. Mas há outras diferenças entre procariontes e eucariontes. Essas não são as únicas diferenças. Então, vamos olhar aqui, uma primeira começando pelas células procariontes. Então, as procariontes, elas são microscópicas, né? Elas participam do reino Monera, né? Que também tem as algas azuis, cianobactérias. São as bactérias, né? Os protistas são, os procariontes, quer dizer, são as bactérias, né? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem um exemplo aqui de uma Escherichia coli, que é chamada aqui em forma de bastonete dessa bactéria aqui. Então, o que a gente pode diferenciar? As células procariontes, elas têm uma parede celular, visto que elas vivem em meios externos, né? São unicelulares, elas têm que ter uma proteção contra o meio externo. Então, elas vão ter também a membrana plasmática, assim como as células eucariontes. Aqui nós temos os ribossomos em bolinhas pretas. Os ribossomos ligados a RNA mensageiros seguidos, eles são chamados de poliribossomos, né? Aqui nós temos os cromossomos, né? Eles não ficam largados no citoplasma, como eu falei. Eles ficam numa região chamada nucleoide. Essas regiãozinhas aqui, onde ficam os cromossomos das células procariontes. E além disso, nós temos o citoplasma, onde vão ficar todas essas estruturas dentro da célula. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, a diferença entre as duas. Ó, a gente consegue ver aqui uma eucarionte e uma procarionte. O que a gente pode falar primariamente da diferença entre essas duas básicas? A gente vê aqui organelas, muitas estruturas. Nós podemos ver também aqui um envoltório nuclear. Aqui estão os cromossomos dela e aqui nós temos um envoltório guardando esses cromossomos. Aqui não, eles já estão soltos, não tem uma membrana separando eles. Além disso, nós vemos muitas organelas que a gente não vê, mas nós conseguimos perceber os ribossomos. Tanto uma quanto outra tem os ribossomos soltos no citoplasma. Além disso, ela tem os ribossomos no retículo endoplasmático rugoso. Além de outras organelas que as eucariontes têm, né? Complexo de Golgi, as mitocôndrias, lisossomos, peroxossomos, os vacúolos que tem dentro da célula, retículo endoplasmático liso. Então, bem claro, né? Essa diferença. Aqui eu coloquei os nomes para ficar bem evidente aqui todas essas estruturas dentro das células. Para facilitar, tem aqui a diferença, né? Procariontes e eucariontes. Procariontes, resumindo, ela não tem um envoltório nuclear. Eucariontes já tem esse envoltório nuclear. As duas têm ribossomos, eu botei ribossomos aqui, mas a eucarionte tem todas as demais organelas, mitocôndrias, lisossomos,
peroxossomos, todas as organelas, as eucariontes têm. Já as procariontes, elas têm uma parede celular, e a gente botou aqui a ausência de parede, a gente vai ver mais pra frente que as vegetais sim tem uma parede celular, mas no total os eucariontes não têm uma parede celular, em geral. Então, basicamente, essas são as diferenças básicas entre uma célula procarionte e uma célula procarionte. Também, só para ressaltar, muitos autores falam que ribossomos é uma organela e outro que falam que não é uma organela. A via de prova, ribossomos não é uma organela por não apresentar uma membrana. Ela não tem uma membrana protegendo ela. Mas outros autores também falam que ribossomos sim é uma organela por apresentar uma estrutura funcional. Ela tem um objetivo dentro da célula e por isso seria uma organela. Mas, a via de regra, ribossomos não é organela. Então, basicamente, a gente consegue ver aqui, é bem fácil diferenciar uma procarionte e uma eucarionte. As duas são microscópicas, né?